aqui nos. São 30 segundos já decorridos aqui da nossa live de hoje. Vamos ficar esperando um pouco para aparecer as pessoas. Esse tempo que a gente vai arrumando aqui o livro, o material, tá tudo separado aqui para a gente falar do homenageado de hoje, que é o Pablo Neruda. Bom, não sei, parece que hoje não começaram a aparecer as pessoas. Vou dar boa noite aqui nos comentários. Não consigo saber ainda quem são, mas agradeço as pessoas que estão aqui agora nesse momento ouvindo a live. Estou arrumando aqui o material, separando, e vamos falar sobre Pablo Neruda, poeta chileno, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Vamos falar disso também. Bom, acho que já tá bom, né? Vamos lá, como diria um amigo, em respeito às pessoas presentes. Vamos lá. Pastor Zé Luiz, obrigado por estar presente e nos assistindo aqui. Hoje estou com uma bossa diferente aqui, ó, para homenagear o Pablo, homenagear o Pablo Neruda. Botei uma boina aqui parecida com a boina que ele usa na foto que eu coloquei no evento. Então, Denise, minha filha, tá falando aqui que tá no estilo. Bom, achei interessante botar para homenagear o Pablo Neruda. Bom, pessoal, vamos lá então. Prometo que não vai ser uma live muito longa, não. Mas a ideia é de falar de poetas latinos, né? Mas estou dizendo que ficou muito bom. Quem sabe eu use de novo outro dia. Mas vamos embora. Bom, eu vou agora entrar aqui no roteiro, senão eu posso me perder. Então, Pablo Neruda. Bom, Pablo Neruda, no início a gente estava falando, né, um poeta chileno. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 1973. E é considerado um dos mais importantes escritores, né, da língua castelhana, do espanhol. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Agora, Pablo Neruda é pseudônimo, né? O nome dele, na verdade, era Ricardo Eliezer Neftali Reis, né? Ele nasceu na cidade de Parral, no Chile, no dia 12 de julho de 1904. Né? Então, a gente ainda está no primeiro dia de agosto, né? Mas Júlio estava aqui agora há pouco tempo. Então, o pai dele era um ferroviário e a mãe é professora. Só que ele ficou órfão logo ao nascer, né? A mãe dele faleceu. Então, ele viveu numa cidade do sul do país chamada Temuco e começou, com 7 anos, estudou no liceu, né? E como é comum entre vários poetas, né? Começou a escrever os primeiros poemas ainda bem jovem, né? Publicando um periódico chamado Amanhã. Mas na adolescência é que ele resolveu trocar, né? Resolveu usar esse nome, Pablo Neruda, inspirado num escritor tcheco chamado Jan Neruda.
E já em 1920 ele já começou a escrever usando esse pseudônimo. Né? Em 1921 ele mudou para o Chile, aí começou a estudar francês no Instituto Pedagógico da Universidade do Chile. Ganhou um prêmio já nesse mesmo ano, prêmio da Festa da Primavera, né, com o poema A Canção. E em 1923 já lançou o primeiro livro, né, chamado Crepusculário. Em 24, um livro que tem um título muito bonito, assim, né, que eu acho. 20 poemas e uma 20 poemas de amor e uma canção desesperada. É um poeta lírico, né? Neruda é um poeta lírico. Bom, ele foi diplomata, assim como o Vinícius, assim como o Guimarães, como tem mais João Cabral de Melo Neto. Então Pablo Neruda, ele, em 1927, ele começou a carreira diplomática e serviu, né? Foi nomeado como cônsul-geral na Birmânia, atualmente em Mianmar. E nos outros anos seguintes ele ainda representou o país em outros. Representou o Chile, né? No Sri Lanka, Java, Singapura. Em 1933 ele escreve, né? A residência em La Tierra. Ele serviu também como cônsul na Espanha, em Barcelona, em Madrid. E a Guerra Civil Espanhola inspirou ele uma obra, Espanha em Coração. Bom, em 1938 ele voltou ao Chile, depois de um período como embaixador no México. Foi eleito senador pelo Partido Comunista em 1945. Depois, em 48, esse partido foi decretado como ilegal no Chile. Mas se exilou na Europa, né, morando na União Soviética. E nessa época ele publicou um livro Canto General 1950, que é esse aqui, ó. Só que aqui tá Canto Geral, uma tradução do poeta mineiro, né, Paulo Mendes Campos. Eu tenho esse livro aqui, é muito interessante. Em 52 ele voltou ao país e aí regressou à residência em Isla Negra, no Pacífico. Tem esse nome, mas não é uma ilha, né? E tem algumas curiosidades em relação a essa casa dele, que tinha uma locomotiva em tamanho real na entrada da propriedade, né? E parece que dizem, né, comentam que é uma homenagem ao pai dele, que era ferroviário. E foi quem criou o Neruda sozinho, depois da mãe do Pablo Neruda ter falecido. Né? A gente fala Pablo Neruda porque é o pseudônimo, né? E ele ficou famoso com esse nome, né? Apesar de a gente ter já comentado que o nome dele verdadeiro era Ricardo Eliezer. Bom, em 1971 ele foi nomeado embaixador do Chile em Paris. Um ano depois, em 1972, ele volta para o Santiago. Em 1973, ele faleceu no Chile, no dia 23 de setembro, 12 dias depois do golpe militar que derrubou Salvador Allende, né? E quando começou lá o governo, né? A ditadura, sei lá, bom, enfim, sem entrar no detalhe aqui, mas foi quando Pinochet assumiu, né? Os corpos de Pablo Neruda e da esposa dele, que é Matilda, então, eles estão sepultados no quintal da casa dele em Isla Negra. E em todas as casas que ele morou no Chile, além desta, né, que foi a derradeira, todas foram transformadas em homenagem, a ele, foram transformadas em museus. Né? Ele, alguns prêmios, né, internacionais, o Prêmio Lenin da Paz, em 1953, o doutor honoris causa na Universidade de Oxford, em 1965, foi o primeiro latino a ganhar esse prêmio, e o Prêmio Nobel de Literatura. Bom, notas de rodapé. Aqui algumas curiosidades do Pablo Neruda.
Em julho de 1945, ele leu um poema em homenagem ao líder comunista brasileiro, né, Luiz Carlos Prestes, para um público de mais de 100 mil pessoas. Isso aconteceu lá no estádio do Pacaembu. E outra coisa, né? Ele tinha mania de escrever com caneta de tinta verde. Não gostava de usar tinta azul ou preta. E se, se a tinta, se a caneta, né, acabasse no meio de algum texto que ele estivesse rascunhando ou escrevendo, ele deixava o poema inacabado, até que ele conseguisse de novo a tinta verde. E tinha uma mania, né? Muita gente tem essas manias, né? De colecionar coisas, né? Então colecionava, tinha coleções de conchas, navios em miniatura, cachimbo, insetos. Eu achei engraçado isso. Como é que a pessoa coleciona inseto, né? Bom, máscaras. Hoje a gente também está colecionando máscaras, né? Eu já tenho quatro aqui, quatro máscaras para poder ir na rua, né? Enfrentar aí essa questão toda da pandemia. E garrafas, também fazer coleção de garrafas. Eu também tenho uma coleção aqui. Eu coleciono marcador de livro, né? Marcador de livro. Tenho uma pasta cheia de marcadores de livro. Alguns bem interessantes, talvez raros até, né? Outra coisa a respeito dele é que ele era um fascinado pelo mar, né? Então ele transformou o peixe numa figura símbolo do seu brasão, na casa dele em Isla Negra, lá no litoral do Chile, né? No Pacífico. Então tinha um peixe assim na entrada, tinha peixe do telhado, aqueles indicadores de vento, que normalmente é um galo, né? Na casa dele não era um galo, era um peixe. Uma outra curiosidade aqui é que em 2013 os restos mortais, tanto do dele, né? Os restos mortais do Pablo Neruda, eles foram exumados, porque corria aí uma teoria da conspiração de que ele teria sido envenenado pelo regime militar do Augusto Pinochet. Só que quando aí fizeram as análises todas e revelaram que a morte tinha ocorrido em virtude de um câncer. Bom, eram entre os amigos, né, de Neruda, tinha o brasileiro Jorge Amado, tinha o Federico Garcia Lorca, a chilena, né, a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral foi a primeira escritora, né, o escritor latino a ganhar o prêmio Nobel. Foi em 1945. E, o, e o Otávio Paz, mexicano também, eu acho que ganhador também do prêmio Nobel. Só, só tinha entre os amigos só escritores muito importantes. Né? Bom, antes de continuar aqui com esses detalhes, as notas de rodapé, um primeiro poema do Pablo Neruda aqui chamado Saudade. Saudade é solidão acompanhada, e quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou, é recusar um presente que nos machuca, é não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam, é a dor dos que ficaram para trás. É o gosto da morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver, e nunca ter sofrido. Algumas obras, né, do Pablo Neruda, o Crepuscular, que foi a primeira, em 1923, o 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, em 1924, o Canto Generale, né, aqui no Brasil traduzido como Canto Geral, Memorial de La Isla, A Espada Incendiada, Confesso que Vivi, entre outros.
Uma outra questão, né? Quando assim, escolhi o Pablo Neruda, a gente tem um problema, assim, né? Que é não conhecer história, literatura dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, ou latinos. Então, vários poetas importantes que existem e que não são conhecidos aqui. Nós temos um problema em relação a isso, porque se conhece às vezes muitos escritores britânicos, americanos, né? De alguns franceses, mas escritores latinos, vizinhos nossos aqui, nós não temos esse conhecimento, nem da história, né? Eu não sei, é uma situação engraçada, eu fico pensando nisso aqui. E aí eu relacionei aqui alguns poetas latinos, né? Importantes. Mário Benedetti no Uruguai, Manuel Gutierrez no México, Jorge Luiz Borges, né, argentino, a Gabriela Mistral, que eu já comentei, né, que foi prêmio Nobel em 1945, Rubem Dário, da Nicarágua. Então, são poetas importantes, né, latinos, para citar alguns. E se a gente não conhece nem esses clássicos, né, que são considerados clássicos, que dirá dos poemas dos poetas contemporâneos? Eu fiz uma pesquisa aqui, que eu fiquei curioso, e vi 13 poetas, um trabalho apresentando 13 poetas contemporâneos no Chile, né? Já que a gente está falando de Pablo Neruda, chileno. Eu achei interessante, eu pesquisei lá. E aí uma notinha de rodapé, né? Eu peguei um poema bem pequeno de desses poetas, não lembro o nome agora. É que foi a minha ideia. Falei, pô, deixa eu ver como é que é essa coisa de traduzir, né? Porque o Pablo Neruda escreveu os poemas em espanhol, né? E foram traduzidos. Esse aqui, o Canto Geral, né? Esse aqui, Canto Geral, por Paulo Mendes Campos, um grande poeta brasileiro. E um outro livro que eu tenho aqui, um livro de bolso, uma edição bilíngue. Esse aqui é interessante, porque aqui, de um lado, tem um poema na língua original, né, no espanhol, e aqui é a tradução. E esse aqui foi traduzido pelo Luiz de Miranda, que é um poeta lá do Rio Grande do Sul, né, de Uruguaiana, nascido em 1945, e que é o recordista de páginas escritas. Ela levantando, vendo isso, achei interessante. E assim, nós tivemos 6 escritores latino-americanos que ganharam o prêmio Nobel. A primeira, né, a Gabriela Mistral, depois teve o Miguel Rangel Astúrias, que é da Guatemala, em 1967, Pablo Neruda, do Chile, em 1971, Gabriel Garcia Marques, da Colômbia, 1982, Otávio Paz, né, do México, 1990, e amigo, né, do Pablo Neruda, e o último foi o Mário Vargas Llosa, do Peru, em 2010. Quer dizer, nós não temos escritores brasileiros premiados com o prêmio Nobel. Aliás, nós não temos nenhum brasileiro premiado com o prêmio Nobel. Nós temos o César Lattes, que o trabalho dele foi premiado, mas o prêmio não foi para ele, foi para o laboratório, né, em que ele trabalhava. E ele concorreu durante, acho que 7 anos seguidos, na década de 50, ele concorreu ao, ao Prêmio Nobel de Física. Mas não temos. Eu acho uma pena, né? Porque pô, tivemos Carlos Drummond de Andrade, tivemos Ferreira Goulart, né, Mário Quintana e alguns outros, né? E não tivemos essa sorte, né, de ter nenhum desses escritores brasileiros premiados com o Prêmio Nobel, né, de Literatura. Bom, quem sabe, não sei agora no futuro, porque aqui não vejo nenhum escritor contemporâneo que
teria condição de ganhar o prêmio Nobel. Né? Os que teriam condição são todos falecidos. Né? Eu podia incluir aqui o Jorge Amado nessa lista também, mas todos já, não, já são mortos. Né? É uma coisa para a gente pensar, né? Por que nós não temos brasileiros, né? Vencedores do prêmio Nobel, seja de literatura, ou seja de qualquer outra área, né? Bom, seguindo, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da tradução, né? Então eu estava falando, né, que eu peguei, botei aqui naquele Google Tradutor e fui vendo, e testando. Era um poema muito curto, um poema curto, bem pequeno, pequeno mesmo, tinha no máximo 5 versos. E eu vi como é difícil, né? Porque não é só você traduzir a palavra, mas tem a questão da imagem poética, né? A imagem poética que precisa funcionar. Uma coisa que funciona aqui em português, traduzindo para o espanhol, talvez aquela imagem não funcione, assim como o contrário. Né? É, então é interessante. Então, esses 2 livros que eu estou aqui com eles, né? Do Pablo Neruda, Últimos Poemas e o Canto Geral, traduzidos pelo Paulo Mendes Campos, né, que é mineiro. Ele viveu entre 1922 e 1991, né, quando faleceu em 1º de julho, no Rio de Janeiro, e o Luiz de Miranda, que nasceu em abril de 1945. Agora uma notinha de rodapé aqui para depois em seguida a gente partir para a leitura dos poemas. Bom, o seguinte, é engraçado esse negócio de Google Tradutor. Uma vez eu peguei um poema meu e fiz uma tradução ali no Google Tradutor de português para o inglês. Aí mandei para Tereza Cristina Roque da Mota, que é uma baita de uma tradutora. Traduziu livros, bastante livro, traduziu os sonetos de Shakespeare. Foi engraçado uma vez que eu estava com um livro aqui, que virou até filme, né? Marley e eu fui ver quem tinha traduzido e quem tinha feito a tradução, a Tereza Cristina. Aí eu mandei para ela. E eu mandei os dois, mandei português e mandei em inglês. O engraçado foi que ela achou que o poema era escrito originalmente em inglês. Ela avaliou não a minha tradução do português para o inglês, mas a tradução do inglês para o português. Aí fez uns comentários, achei aquilo muito engraçado. Eu falei, pô, então a tradução deve tá boa, né? Porque, pô, se ela achou que o poema em inglês era o original e não o poema em português, só uma notinha de rodapé sobre isso, foi assim, pura sorte de iniciante, né? Bom, hoje uma coisa importante também para falar, e depois vamos partir para a leitura dos poemas. Hoje é o dia do poeta de literatura de cordel. E a gente está pensando em fazer na próxima semana uma live sobre literatura de cordel e focar num dos poetas de cordel que eu conheci, que é o Antônio Francisco, lá do Rio Grande do Norte. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas existe um filme, né? O Carteiro e o Poeta, né? Que é um filme muito bonito, onde um carteiro faz amizade com Pablo Neruda, e esse carteiro está apaixonado por uma moça. Né? É muito bonito. Depois pesquisem aí. Acho que o título acho que é esse mesmo. Eu nem anotei nada aqui, mas uma notinha complementar. Bom, vamos ler os poemas aqui agora. Primeiro poema, o nome que agora eu vou ler os poemas e vou falando os títulos e vamos em seguida lendo. Integrações. Depois de tudo, te amarei como se fosse sempre antes, como se de tanto esperar, sem que te visse nem chegasses, estivesses eternamente respirando perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra,
como estão juntos os países nas lições escolares. E duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem junto dois vulcões. Agora o soneto, em algarismo romano, eu tenho um livro, um livro inédito, que os poemas são todos numerados em números romanos. Então esse aqui é um poema que o título é Soneto 66. Não te quero, senão porque te quero, e de querer-te a não querer-te chego, e de esperar-te quando não te espero, passa meu coração do frio ao fogo. Quero-te apenas porque a ti eu quero, a ti odeio sem fim, e odiando-te te suplico. E a medida do meu amor viajante é não ver-te e amar-te como um cego. Consumirá talvez a luz de janeiro, o seu raio cruel, meu coração inteiro, roubando-me a chave do sossego. Nessa história apenas eu morro, eu morrerei de amor, porque te quero, porque te quero, amor, a sangue e fogo. O Pablo Goulart, o Ferreira, o inconsciente é complicado, né? O Pablo Neruda faz muito poemas assim, né? De lirismo, né? Muito lírico, né? E tem uns poemas políticos. No final eu vou ler um poema político. Agora dois poemas meus, nessa pegada, esses dois poemas meus foram publicados no meu livro de estreia, né? Chamado Sala de Espera, publicado em 2003. O primeiro é esse aqui, ó, escrito em 1982, esse aqui. Confissão de amor. Eu te amo e chove. Deixa eu recomeçar por causa do pigarro aqui. Confissão de amor. Eu te amo e chove como se desespero de amar fosse um fato único. Eu te amo como um inseto fascinado pelas luzes da cidade noturna e repetindo um folhetim barato entrego-me. Eu te amo e pudera parar a chuva e te entregar um beijo ligeiro, uma carícia. Eu te amo e são 6 horas e 42 minutos de um dia de chuva miúdo. Eu te, eu te amo e sofro da penúria dos esquecidos. O próximo aqui é um poema do Pablo Neruda chamado Posso Escrever os Versos Mais Tristes. É o poema mais longo que eu devo ler hoje. Acho que é o mais longo mesmo. Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Eu amei-a por vezes, ela também me amou. Em noites como esta tive-a em meus braços, beijei-a tantas vezes sobre o céu infinito. Ela amou-me por vezes, eu também a amava. Como ter amado seus grandes olhos fixos. Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Pensar que não a tenho, sentir que já a perdi. Ouvi a noite imensa, mas imensa sem ela, e o verso cai na alma como no pasto o orvalho. Importa lá que o meu amor não pudesse guardá-la, a noite está estrelada e ela não está comigo. Isso é tudo. Ao longe alguém canta, ao longe. A minha alma não se contenta com a vê-la perdido, como para chegá-la a mim o meu olhar procura. O meu coração procura, ela não está comigo. A mesma noite que faz branquejar as mesmas árvores, nós dois, hoje de então, já não somos os mesmos. Já não a amo, é verdade, mas tanto que a amei. Esta voz buscava o vento para tocar-lhe o ouvido. De outro será de outro, como antes dos meus beijos. A voz, o corpo claro, os seus olhos infinitos. Já não a amo, é verdade, mas talvez a ame ainda. É tão curto o amor, tão longo o esquecimento, porque em noites como esta tive em meus braços. A minha alma não se contenta por havê-la perdido, embora seja a última dor que ela me causa, e estes sejam os últimos versos que lhe escrevo.
É bem bonito esse poema, né? Agora um poema meu aqui, partindo aqui para o encerramento da leitura dos poemas e da live, né? Sobre Pablo Neruda. Sobre os amantes. Somos cúmplices de mil toques, mil assuntos, mil segredos, e nos tocamos quase sem querer, e nos beijamos na lúcida embriaguez do desejo, e flutuamos acima dos automóveis, dos códigos penais, das fronteiras, dos planos de guerra. Somos cúmplices de muitos silêncios. Agora, agora o poema voltando para os poemas do Pablo Neruda, talvez. Talvez não ser é ser sem que tu sejas, sem que vás cortando o meio-dia como uma flor azul, sem que caminhes mais tarde pela névoa e pelos tijolos, sem que essa luz que levas na mão, que talvez outros não verão dourada, que talvez ninguém soube que crescia, como a origem vermelha da rosa, sem que sejas, enfim, sem que viesses brusca e excitante, sem conhecer a minha vida rajada de roseira, trigo do vento. E desde então sou porque tu és, e desde então és, sou e somos, e por amor serei, serás, seremos. Agora, o último poema aqui, esse mais político, é um poema prosa, e nesse tempo que a gente vive, né? Eu achei muito interessante separar ele aqui. O título é A Esperança da Humanidade. A vida política, porém, veio como um trovão desviar-me dos meus trabalhos. Regressei uma vez mais à multidão. A multidão humana foi a maior lição da minha vida. Posso chegar a ela com a inerente timidez do poeta, ou com o receio do tímido, mas uma vez no seu seio sinto-me transfigurado. Sou parte da essencial maioria. Sou mais uma folha da grande árvore humana. Solidão e multidão continuarão a ser deveres elementares do poeta do nosso tempo. Na solidão a minha vida enriqueceu-se com a batalha da ondulação no litoral chileno. Intrigaram-me e apaixonaram-me as águas combatentes e os penhascos combatidos, a multiplicação da vida oceânica, a impecável formação dos pássaros errantes, o esplendor da espuma marítima. Mas aprendi muito mais com a grande maré das vidas, com a ternura vista em milhares de olhos que me viam ao mesmo tempo. Pode esta mensagem não ser possível a todos os poetas, mas quem a tenha sentido guardá-la no coração, desenvolvendo-a na sua obra, é memorável e desvanecedor para o poeta ter encarnado para muitos homens durante um minuto a esperança. Esse último verso aqui é muito bonito, vou até repetir, né? É memorável e desvanecedor para o poeta ter encarnado para muitos homens durante um minuto a esperança. Bom, com esses últimos versos aqui com esses últimos versos aqui de Pablo Neruda, encerramos aqui a live de hoje, né? Quero agradecer aqui a presença, né, do pastor Zé Luiz, da Denise, minha filha, que está sempre aqui com a gente, da Cláudia Muri também. Obrigado a vocês por terem tido paciência aqui e ficar me vendo. A Cláudia está falando que gostou da boina. É uma homenagem ao homenageado, né? Uma homenagem ao Pablo Neruda. E na próxima semana a gente está pensando em fazer a live com uma semana de atraso, né? Porque hoje é o dia do poeta da literatura de cordel, mas já era
uma ideia antiga, a vontade minha de fazer uma literatura sobre literatura de cordel. Eu tenho aqui atrás, aqui, desse lado, aqui atrás na estante, alguns livros de literatura de cordel. Né? Aqui no, o pessoal fica brincando que parece um papel de parede, né? Mas não é virtual não, tem livro mesmo aqui. Então eu vou separar ali, vou olhar. A ideia é fazer isso e o patrono dessa live como homenageado vai ser o Antônio Francisco. Eu vou tentar uma coisa, dependendo disso, talvez, do sucesso, né, do que eu vou tentar, a gente talvez faça uma live interativa. Mas isso eu vou ter ideia logo no começo da semana para ver se será possível. Né? Então, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação e daqui a pouco mais, ou amanhã, pela manhã, a live de hoje vai estar lá no canal. Boa noite aí e uma boa noite de descanso a todos.